Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro 1 de Reis. Hoje estamos num cenário diferente, é o melhor que eu posso oferecer, eu estou em viagem de férias, mas mesmo assim não vou deixar de nós continuar a nossa missão de ler toda semana um livro da Bíblia juntos. E como eu falei, o livro dessa semana é o livro de Reis. Ele é a continuação do livro da semana retrasada, que era o livro de Samuel 2, quando começa o reinado de Israel. Lembra que a história dos reis de Israel começou com Saul, e depois veio para Davi, e depois veio uma sequência de reis. E é esses reis que nós vamos explorar no livro 1 e 2. Mas antes de começar a falar propriamente no livro Reis 1, eu gostaria de falar, que eu sempre falo, já é uma tradição nas nossas lives, sobre a grande lição que nós tivemos no livro anterior, que foi o livro de Gálatas. Nós demos uma interrupção no Velho Testamento e viemos para o Novo Testamento. Era um livro curtinho, a Carta aos Gálatas de Paulo. E qual foi a grande lição? Eu quero saber de vocês, quero que vocês comentem qual foi a grande lição que vocês tiveram no livro de Gálatas. Eu vou deixar aqui a minha lição. A grande lição que eu tive é que Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão da lei. Essa é a grande lição. Ele veio para nos trazer liberdade. Só que a liberdade, ela também nos dá responsabilidade. Então, nós não temos que fazer o bem pelo medo de um mal que Deus vai nos cobrar. Mas nós temos que fazer o bem em agradecimento à liberdade que nós temos de poder decidir entre fazer o bem e fazer o mal. A decisão vai ser sempre nossa. Então, Jesus veio para nos libertar da escravidão da lei, de você não precisar cumprir a lei, mas você poder fazer o teu melhor, você crê nele, você crê na ressurreição e mesmo assim você ser salvo. Essa foi a grande lição que eu tirei do livro de Gálatas. E o que é o livro de Reis? O livro de Reis, gente, ele é um livro que é, como eu falei, é a continuação do livro de Samuel. Então ele começa contando a história, ele começa contando a morte de Davi e a ascensão de Salomão. E ele vai contando, e quando eu falo na história geral, eu estou me referindo tanto ao livro 1 quanto ao livro 2 de Reis. Ele vai contando a história de geração em geração em reis, como eles foram se afastando gradativamente de Deus e como no final dos últimos reis lá, eles ficaram tão afastados que eles foram conquistados por outros povos e viveram um exílio como prisioneiro na Babilônia. Tá? Mas o começo dessa história se dá com a morte de Davi. Davi morre e na morte de Davi assume Salomão. Salomão, ele é conhecido como um dos grandes reis que Israel já teve. Ele é conhecido como a pessoa, talvez, a pessoa mais sábia que já passou pela terra. Eu digo pessoa porque você se exclui Jesus Cristo, que era um Deus em forma de homem. Mas, e também ele é considerado, se você pegar a Bíblia, a riqueza de Salomão e traduzir a quantidade que a Bíblia diz de riqueza para valores atuais, a riqueza dele ultrapassa de trilhões, coisa que hoje nenhum homem na Terra tem. O mais próximo que seria ali o Elon Musk, o Jeff Bezos, tem 200 e poucos bilhões. Então assim, ele foi muito próspero, ele foi muito rico. E ele começa muito bem. Ele começa muito bem a riqueza dele, o reinado dele. Eu vou ler aqui uma passagem que é muito interessante, que quem quiser aproveitar e ler junto, o livro de Reis, capítulo 3,
de 4 a 15. É um pouquinho longa a história, mas vale a pena, é muito boa, tá? Então assim, ó, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu te darei. Uma pausa na leitura. Imagine Deus aparecer para você num sonho e te fazer essa pergunta: peça-me o que quiser e eu te darei. Que é uma grande responsabilidade, né? E olha o que Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão, então deu banquete para toda a sua corte. Essa história é muito interessante porque mostra o início de Salomão no reinado. Salomão começou um reinado muito jovem e com muita humildade. E ali diz que Deus abençoou ele. E a história nos mostra que Salomão foi muito próspero. Ele foi muito rico, tanto que ele nem precisou travar guerras no reinado dele. Ele era tão sábio que ele conseguia, com diplomacia e o poder de Israel que tinha na época, ele conseguia costurar todas as situações com os seus inimigos. Depois dessa passagem, outro indício que Salomão começou muito bem o reinado dele foi que ele construiu o templo. O primeiro grande templo de Israel foi construído no período de Salomão, que foi mais ou menos no ano 1000 a.C. Foi um templo muito grandioso e muito luxuoso para os padrões da época. Realmente, Salomão era visto como o maior e mais próspero rei da época, tanto que vários reis da região vinham se aconselhar com ele. Só que o que aconteceu? Pouco a pouco, toda essa nobreza, toda essa riqueza, toda essa luxúria foi contaminando o coração de Salomão. Salomão, ele começou a se casar com princesas de outras nacionalidades. E pior, ele começou a permitir que essas princesas trouxessem para junto com ela a sua religião. Ela permitiu construir templos de outros deuses em Israel. E pouco a pouco, o coração de Salomão, que era de extrema sabedoria, foi se contaminando. Ele tinha um acesso à sabedoria, mas ele
por orgulho, por achar que ele sabia demais, ele foi deixando o coração dele se contaminar. E ele terminou com muita riqueza, com muita luxúria, mas sozinho e afastado de Deus e infeliz. Essa foi a grande tragédia da história de Salomão. Inclusive ele tem 2 livros que ele escreve, um de Provérbios, onde ele fala sobre grande parte da sabedoria que ele adquiriu, e o outro se chama Eclesiastes, onde ele mostra toda a tristeza que é quando se afasta de Deus. E os 2 livros nós vamos ler também, e são 2 livros maravilhosos. Na sequência de Salomão, começou-se a assumir vários reis. E cada um deles ia se afastando mais e mais de Deus. A história do livro de Reis, que vocês vão encontrar durante a leitura, é isso. É a história dos reis cometendo erros após de erros. Após, inclusive, o reinado de Salomão, o próximo rei, ele foi tão ruim que ele conseguiu dividir Israel novamente. Pensa, antes de Davi, o reino de Israel ele já era meio separado. Davi conseguiu unificar o reino em torno de um rei. Durou o reinado de Davi, durou o reinado de Salomão, e no próximo rei, eu acho que é Jeroboão, se eu não me engano, ele já foi dividido entre Israel ao norte e no sul se chamou Reino de Judá, onde Jerusalém era e os descendentes principais de Salomão ficavam ali. Então assim, essas sucessões de reis só nos mostra o quanto se afastar de Deus é ruim, o quanto e ali, né, nessa história que nós vamos ver, mostra que Deus, por sucessivas vezes, ele tenta nos reorientar, ele tenta enviar profetas ao povo de Israel para corrigir e colocar eles no caminho de volta. E Israel, ele tem uma vocação para não escutar os seus profetas. Isso foi até a época de Jesus Cristo, quando ele assassinaram Jesus Cristo. Mas na época também acontecia isso. Os profetas de Israel eram perseguidos. De pontos principais, eu vou contar agora uma história que é uma história que me chamou a atenção, que eu acho que vale a pena destacar nessa leitura, que é a história de Elias. Elias era um desses profetas que eu falo, que foi enviado por Deus para alertar eles do quanto eles estavam errados na condução. Então assim, vocês podem ver essa história. A primeira história que eu vou contar é a história de Elias e a viúva, tá? Vocês podem ler ela no capítulo 7, versículo 24. Mas é uma história muito interessante, porque ele conta como que naquela época Israel ela não estava mais sobre uma bênção direta de Deus. Deus, ela estava tentando provisionar situações para conduzir o povo para perto dele, mas o povo teimava em se afastar. Então eles estavam passando por um período de grande fome e seca. E essa história é muito linda, porque quando chegou um momento que Elias falou assim que ele estava com dificuldade de sobrevivência, e Deus falou para ele assim: vá para Sarepta e lá você vai encontrar uma viúva e peça a ela água e pão. Elias foi para Sarepta. Quando ele chegou em Sarepta, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele começou a conversar com ela. O que ele descobriu? Que a viúva estava colhendo gravetos para fazer pão, mas que era a última quantidade de farinha e azeite que ela tinha. Ela só tinha aquilo ali que era para ela e para o filho dela, e acabou. Ela não tinha mais nada. Naquela época, gente, ser viúvo
talvez ser viúva era uma das coisas mais difíceis que uma mulher poderia passar, ainda mais com um filho. Por quê? Porque ela não tinha mais ajuda do homem para se sustentar. Naquela época, o homem era muito importante como provedor da família. Até por isso que algumas religiões, naquela época, começou a se permitir de um homem ter várias esposas, justamente em períodos de guerra, acabava acontecendo e as viúvas eram as que mais sofriam. Então, assim, Elias chegou e pediu para a viúva. E a viúva, ela ficou de coração partido. Por quê? Porque ela falou para ele, olha, é o único e a última refeição que eu tenho para mim e para o meu filho, eu não tenho mais nada. E Elias fez uma promessa para ela: faz e me dá, que você não vai se arrepender, pois não vai mais te faltar farinha e óleo. E a viúva confiou em Elias. Ela fez o pão e deu para Elias. E o que aconteceu? A partir daquele momento, do vasilhame onde ela tinha farinha, ela nunca mais acabou a farinha. Nem do vasilhame que ela tinha farinha, nem do vasilhame que ela tinha azeite. Até o período de seca acabar. Esse foi um dos milagres que aconteceu naquela época. E logo depois que isso aconteceu, o filho da viúva ficou doente e morreu. Ele faleceu. E a viúva foi procurar Elias e falar: poxa, eu te ajudei e você veio à minha casa e agora meu filho faleceu. Ela foi meio que desabafar com Elias. Imagine uma mãe perder um filho, né? E Elias foi na casa, o filho já estava morto, ele orou para Deus e Deus ressuscitou o filho da viúva. E depois da ressuscitação, a viúva disse: agora eu acredito de verdade que você é um enviado de Deus. Essa é uma história que mostra como Deus, quando você está no favor dele, quando você está fazendo aquilo que ele deseja, ele vai te dar provisão. Então, assim, a gente tem numa história que vocês vão ter a oportunidade de ler, várias lições que a gente pode tirar, várias lições muito interessantes. E a outra história que eu gostaria de contar com Elias é quando ele encontra o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel, que era o reinado do norte. E ele e a esposa dele eles cultuavam muito um deus chamado Baal. Acho que é Baal, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas eu acho que era Baal, sim. Era o nome do deus que eles cultuavam. E teve uma época que o Acabe achou Elias, porque o Elias ele ficava meio fugitivo. Ele sabia que quando Acabe achasse ele queria matar. E quando ele achou ele, realmente, ele queria matar Elias. Mas Elias propôs um desafio, porque Elias era o único profeta dos deuses de Israel, o Deus verdadeiro. Enquanto que Baal tinha mais de 450 profetas. Então, quando Elias encontrou Acabe, ele propôs um desafio. Ele falou o seguinte: se o teu Deus é um Deus tão bom, vamos fazer um desafio. Ele pediu para Acabe providenciar 2 novilhos, fizessem 2 montes para sacrifício, com um monte de lenha, não podia colocar fogo, e aquele que conseguisse acender provaria para o outro que era o Deus de verdade. Ele fez o desafio pela manhã e deixou os 450 profetas. Isso aconteceu no Monte Carmelo, e até hoje existe esse monte lá em Israel. Aconteceu no Monte Carmelo. Os 450 profetas ficaram orando de manhã até o final do dia e nada aconteceu. Quando chegou ao meio-dia,
Elias ele teve a audácia até de tirar sarro do pessoal. Pessoal, eu acho que o Deus de vocês está dormindo ou foi viajar. Está escrito na Bíblia isso, que ele tirou sarro dos outros deuses. O que Elias fez? Ele fez uma valeta ao redor do local aonde estava o cordeiro, o gado, eu não sei o que era, que ele escolheu para fazer o sacrifício. E ele pediu para jogar vários baldes de água em cima do cordeiro, do sacrifício. Para quê? Para mostrar que mesmo encharcado, ele ia fazer aquilo acontecer. E ao redor, aonde ele tinha feito uma valeta, ele chegou a encher a valeta d'água. Então assim, ele dobrou a aposta contra os 450. Quando chegou o final da tarde, Elias pediu ao Deus dele. E em questão muito rápida, de pouquíssimo tempo, Deus já mandou fogo dos céus e queimou tudo aquilo lá, inclusive secou a água que estava na valeta. Ficou uma situação tão vergonhosa para os profetas de Baal que Acabe, que ele continuou cultuando a Baal, mas ele mandou matar todos os 450 profetas. E todas as pessoas, porque assim, foi um evento público, tinha muita gente lá assistindo. Todas as pessoas que estavam assistindo se colocaram com o rosto em terra e adoraram ao Deus de Israel. Então essa é uma história que nós vamos ver no livro de Reis. É uma história muito legal, muito boa, muito bonita essa história. O livro de Reis termina contando uma outra história sobre como Acabe ele assassina um vizinho dele para ficar com a sua vinha. E a partir daquele momento, um profeta ele faz uma profecia sobre a morte de Acabe, e pouco tempo depois, ele realmente acaba acontecendo e ele acaba morrendo. Mas o livro é muito interessante, vocês vão gostar do livro, mas eu gostaria de ressaltar 3 grandes lições que nós poderíamos tirar desse livro. E a primeira grande lição que eu gostaria de tirar é a lição de Salomão, que é a importância da sabedoria. Quando eu escrevi um livro chamado Novo Rico, falando sobre geração de riqueza. E no livro eu falo muito sobre a importância da mentalidade e a importância de você adquirir sabedoria. Por que isso? A gente pode ver no livro, na Bíblia, que Salomão ele foi uma das pessoas mais prósperas que passou pela terra. Mas por que ele foi próspero? Porque quando ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. A sabedoria é o ponto de partida para a riqueza. Ela é a fundação da tua casa. Se você não tiver sabedoria, você não vai ter riqueza. E se você chegar por uma coincidência do destino, você chegar a ter sabedoria, chegar a ganhar riqueza, mas você não ter sabedoria, como que isso pode acontecer? Como uma herança, você ganhar numa mega sena, ou você ser jogador de futebol e conseguir ganhar um grande dinheiro num volume pequeno de tempo. Se por algum motivo você conseguir conquistar um grande dinheiro e você não tiver sabedoria, você perde tudo. Você vai destruir teu patrimônio. Por quê? Porque a sabedoria é mais importante que o dinheiro. Ela é a fundação para você conquistar a riqueza. Sem sabedoria, mesmo que você ganhe dinheiro, você vai perder tudo. Eu estava vendo esses dias
o Ronaldo Fenômeno, hoje ele é dono do Cruzeiro, né, o time do Cruzeiro, e ele falando que 95% dos jogadores de futebol, depois de 5 anos, eles perdem todo o patrimônio dele. Por quê? Porque eles não têm sabedoria para lidar com o dinheiro. Eles têm o dom de jogar futebol, mas não têm sabedoria para lidar com o dinheiro. Grande parte, e quando eu digo grande, eu estou falando 90% dos ganhadores de Mega Sena ou dos ganhadores de Big Brother, vamos dizer assim, que é mais fácil da gente conhecer, eles perdem tudo, ficam endividados em pouco tempo. Eu sempre me perguntei como é que uma pessoa que ganha na Mega Sena destrói o patrimônio em tão pouco tempo. Porque não tem sabedoria. O dinheiro, ele é uma energia muito grande. Você precisa ter sabedoria para saber lidar. Então, assim, o dinheiro sem sabedoria pode se tornar um grande problema na tua vida. Então, a primeira grande lição que você tem que ter desse livro é: dê tudo que você tem para adquirir sabedoria. Dê mais importância à sabedoria do que à riqueza. Porque a riqueza é fruto da sabedoria. Se você não tem sabedoria, não adianta você ter riqueza, pois ela vai ser um problema. Segunda grande lição que eu quero ressaltar aqui: as consequências da desobediência. E eu quero começar lembrando de vocês, desde que nós lemos o livro de Samuel, e que Samuel, desde que ele assumiu o reinado, ele já começou desobedecendo a Deus. E que dali em diante tudo deu errado na vida dele. Ele começou a ficar de coração inseguro. Ele começou a perseguir Davi, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. A desobediência a Deus causa o medo. Porque quando você não está fazendo aquilo que Ele quer, depende de você fazer a coisa acontecer. Agora, quando você está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, não depende de você. É natural que Ele vai ser a força dele que vai fazer as coisas acontecerem. Então, a desobediência ela traz muitas consequências. Pensa Salomão, olha a história de Salomão. Eu dei um exemplo de como é importante você valorizar a sabedoria. Mas mesmo Salomão, que foi abençoado com Deus, com a maior sabedoria que um homem já teve na terra, falado por Deus, está na Bíblia isso. O que aconteceu com Deus? O que aconteceu com Salomão? Qual foi o grande erro de Salomão? Foi ser tão autoconfiante na sua sabedoria que ele deixou contaminar o coração dele. Então, assim, eu vou ler um provérbio que foi o próprio Salomão que escreveu. Olha só. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem todas as coisas da vida. Olha que interessante. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem todas as coisas da vida. Salomão, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele deixou o coração dele contaminar com reis, com mulheres, com deuses que não eram o Deus de Israel, que não é o nosso Deus. E pouco a pouco ele foi, sem perceber, se afastando de Deus. E, por consequência, se afastando também da sabedoria. E a gente é assim também. Os nossos erros, eles não acontecem assim de uma hora para outra. A gente vai deixando, a gente vai nos permitindo ter contato com coisas que são impuras, que são maldosas, que não são
que não vão trazer coisas boas para nós, e a gente vai plantando sementinha no nosso coração. E quando a gente vê, o nosso coração está contaminado. O maior desafio que eu tenho como pai hoje, e a minha filha Maria Fernanda, ela está numa fase que ela está descobrindo as coisas da vida, é cuidar o contato que ela está tendo com coisas que podem contaminar o coração dela. E hoje o acesso é muito fácil. Você tem um YouTube, você tem um TikTok, você tem um Instagram, são ferramentas que você pode usar pro bem, mas também pro mal. A culpa não é da ferramenta, a culpa é com a maneira que você utiliza. Então eu não quero privar ela desse contato, mas eu quero que eu oriento ela para escolher o caminho das coisas certas. E eu explico que toda vez que ela assiste uma coisa que não é boa, que não vai trazer um benefício para ela está deixando contaminar o coração dela, ela está colocando uma sementinha negativa. E é assim que a gente funciona. Toda vez que você deixa, você se contamina. Esse foi um dos grandes motivos que eu deixei de assistir jornal. Você assistir hoje qualquer jornal, sem exceção da rede de televisão, ou qual que é o objetivo dele? É causar impacto, é te causar medo, é para você ficar vidrado na televisão. Se vocês lembrarem o início da pandemia do Covid, quem assistia a televisão ficava maluco. Qual que era a função do jornal? Era cada vez mais, em vez de acalmar a população, era botar pânico. Para quê? Para que eles consumissem mais e mais e mais e mais, porque aquilo ali é um negócio. E eles dependem de audiência. E quanto mais audiência, maior é a verba de propaganda que eles ganham. E quando você assistia aquilo lá, você deixava o teu coração se contaminar. De que adiantou toda aquela preocupação excessiva? Eu não estou menosprezando as consequências do que aconteceu. Eu tive muitos amigos, eu tive muitos amigos, eu tive muitas pessoas próximas que sofreram, que faleceram, tive amigos meus que perderam irmã. Eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte, não resolveu, o papel da imprensa de informar e acalmar foi o contrário, foi de criar pânico. Para quê? Para vender cada vez mais. Então assim, uma segunda grande lição que a gente tem que ter, que a gente pode tirar do livro de Reis, que a gente pode tirar da história do Salomão, que começou grandiosa e terminou trágica, é não deixar contaminar o coração. E a terceira grande lição que eu quero tirar desse livro de Reis, eu vou citar, a gente pode tirar muitas lições, mas eu separei 3 que eu achei bem interessante. É como quando a gente está na vontade de Deus, Ele provê aquilo que nós precisamos. A gente pode ver isso na história de Salomão, a gente pode ver isso, mesmo os reis ali que foram se afastando de Deus, vocês vão ver que tem algumas passagens que Deus provê auxílio. Você vê isso muito claramente nos profetas, quando Eliseu ele vai atrás da viúva, ouvindo Deus, e ele provê o milagre à viúva. Quando ele ajuda Eliseu com a filho da viúva, quando ele ajuda Eliseu contra os profetas de Baal. Quando a gente está no favor de Deus, Ele sempre vai nos prover. Ele sempre vai nos prover. Ele nunca vai nos desamparar. E a Bíblia inteira é disso. Ela não fala que nós vamos ter facilidade.
mas ela fala que Deus sempre vai estar conosco. Ela não fala que vai ser fácil, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que você não vai passar por sofrimento. Não. Ela fala que você vai sofrer, mas Deus vai estar junto contigo. Deus vai estar do teu lado. Então assim, gente, outra observação que eu gostaria de fazer, muito interessante. Eu percebi nessa leitura da Bíblia que a Bíblia, ela é um livro que ela mostra muito o erro do ser humano. E eu quero convidar todos a fazer uma reflexão. Se você pegar o rei Saul, você vai ver os erros que ele cometia, o quantas vezes ele era maldoso, o quanto que ele tinha ciúme, o quanto que ele perseguia Davi, que era uma pessoa boa. Depois você vai ver Davi, que era um grande rei, era um grande líder, mas também cometeu um pecado terrível, quando ele matou Urias para ficar com Batseba, uma serva. Depois você vai ver os filhos de Davi, quando você vai ver que um filho molestou uma irmã, aí outro filho matou o irmão. Aí esse filho, que era Absalão, tentou roubar o trono do pai. Aí Salomão, que começou muito bem, construiu o templo, deixou se envolver pelos pecados da carne, pelo prazer das mulheres. Mas Guilherme, a que conclusão eu quero chegar? A que conclusão você quer chegar? Pessoal, se o livro da Bíblia fosse escrito pelo ser humano, pelo homem, para convencer outros homens, ele não mostraria o quanto o homem é pecador, o quanto o homem é ruim. Ele não mostraria o quanto o nosso coração é suscetível ao pecado. Esse livro, ele dói, ele é doloroso porque ele contém a verdade. E é por isso que ele é o livro mais lido de toda a história da humanidade. Ele é o maior best-seller da humanidade. E é por isso que ele existe até hoje. E é por isso que essas histórias existem há mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, quando você pega a história de Gênesis. Ele conta a essência da história do homem, nua e crua. Como Deus tenta nos corrigir e como a gente é falho. E se isso fosse escrito de maneira intencional, jamais teria tantas histórias mostrando como o homem pode ser pecador. Ou como a gente pode ter tanta falha. Esses dias eu vi uma pessoa, uma artista grande, falando, não, nós deveríamos de reescrever a Bíblia, porque a Bíblia tem muitas histórias ruins. A Bíblia diz a verdade. O ser humano é muito similar ao que era 1000, 2000, a essência é a mesma. O que mudou foi a tecnologia e o conhecimento. Mas a essência do nosso coração é a mesma. E cada vez que eu leio o livro, cada vez que eu leio a Bíblia, eu consigo perceber cada vez mais o quanto ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Porque você vê histórias absurdas, mas é a verdade. É a verdade, é como o ser humano é realmente. Bem, amigos, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final dessa gravação. Hoje foi uma gravação de em torno de 40 minutos.
Eu também estou num local aqui improvisado. Eu gosto muito de fazer lives em que eu tenho interação com vocês, que eu tenho a participação. Aqui hoje eu estou aqui numa sacada de um prédio em Sunny Isles, próximo a Miami. Mas eu não gostaria de deixar de nós não continuar, por isso que mesmo improvisado, eu dei um jeito aqui. Tentei fazer um modelo de live, não ficou legal. Eu estou fazendo isso agora, é 1h da tarde, não é o melhor horário para se fazer live. De manhã aqui é noite, não tem iluminação, não dá. Tem o problema do barulho, espero que vocês compreendam. Tentei ver o melhor sistema de som para tentar abafar, mas eu acredito que todo mundo que tem a intenção de realmente focar na palavra vai conseguir tirar bom proveito desse vídeo. Meu muito obrigado, espero que vocês aproveitem a leitura do livro de Reis como eu aproveitei. Essa semana nós vamos ler então o livro de Reis 1. Quem já terminar e quiser ler o da semana que vem vai ser o livro de Reis 2. Meu muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de mandar essas palavras de sabedoria para mais pessoas, para que mais pessoas possam começar a ter uma intimidade com a Bíblia, começar a ter uma intimidade com a palavra e começar a ter uma intimidade maior com Deus. Muito obrigado a todos, uma excelente leitura e tenham todos uma ótima semana.